Muito bom dia, aqui estamos nós, amados, mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje, por não termos conseguido, ou por eu não ter conseguido fazer os vídeos para a nossa hora silenciosa ao longo deste fim de semana, quero contemplar desde o capítulo 4, não é assim, até ao capítulo 6 de hoje, versículo 19, tudo aquilo que tem acontecido na vida de Neemias, à medida que ele vai construindo com o resto do povo os muros, as portas e as torres de Jerusalém. Não há dúvidas que estes 3 capítulos são muito específicos em como lidar com a oposição, como lidar com as dificuldades que surgem na vida daqueles que estão ao serviço de Deus. Na verdade, se nós tivéssemos que dar um nome a este livro, é um livro que ensina como lidar com a oposição, seja ela externa ou interna, ou como lidar com dificuldades que surgem na vida, aflições que surgem quando eu e tu estamos a fazer a obra de Deus, não é assim? Muitas vezes pode surgir um erro nas nossas mentes, que eu e tu estamos a fazer a obra de Deus e tudo deveria correr bem, tudo deveria ir bem, Deus deveria estar a fazer algo de extraordinário para que nós não fôssemos travados em fazer a obra de Deus, mas não é assim. Na verdade, a Bíblia ensina que todo aquele que se envolve na obra de Deus expõe a sua vida a grandes perigos, expõe a sua vida a grandes dificuldades. Não é assim? Nós não podemos perder de vista a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao cumprir a vontade do Pai, enfrentou dificuldades. Não posso deixar de pensar que provavelmente todos os dias ele se deparava com a oposição e com dificuldades à volta da sua vida. Tanto na vida dos discípulos, como na vida das mulheres que o seguiam, como na vida, muitas vezes, daqueles que eram líderes religiosos e apareciam e queriam dificultar a vida do Senhor enquanto Ele esteve aqui na Terra. Então não deveríamos pensar que connosco será diferente. Não é assim? A vida dos seus apóstolos foi difícil e certamente a vida de todos aqueles que somos filhos de Deus será difícil neste mundo. E Neemias é mais um exemplo. Assim, ele está ao serviço de Deus, ele tem um propósito que é construir as muralhas, mas a oposição vem de todo lado. No capítulo 4 há a oposição externa. Assim, essa oposição externa ataca as famílias daqueles que estão ao serviço de Deus, não é assim? Ao mesmo tempo, também nesse mesmo capítulo, nós observamos que Neemias vê o povo com um excesso de trabalho. Há muita coisa para fazer. Há muita obra. Na verdade, quando eu olho para tudo aquilo que há para fazer na nossa igreja, na nossa comunidade, é muita coisa que há para fazer. Há excesso de trabalho. E muitas vezes esse excesso de trabalho, as ameaças contra a nossa própria família desanimam para fazer a obra de Deus. O que é que Neemias faz? Ele sempre tem uma estratégia, ele é um homem sábio. Assim, ele organiza, ele disciplina o povo, assim, para que o trabalho possa ser feito e para que as famílias possam ser protegidas. Na verdade, muitas vezes as nossas famílias estão ameaçadas e muitas vezes acumulamos trabalho porque somos desorganizados, porque somos indisciplinados. E Neemias organiza, coloca disciplina na vida do povo para que tudo possa ser feito e para que as famílias possam ser protegidas. Assim, quando chegamos ao capítulo 5, Neemias continua a lidar com vários problemas. E estes problemas agora passam a ser internos. Assim, muitas pessoas do povo, nomeadamente os ricos, os nobres, assim, tinham escravizado os seus próprios irmãos. Assim, muitos do povo, porque estavam sem dinheiro, sem qualquer tipo de recursos, vendiam as suas propriedades ou hipotecavam as suas propriedades. Alguns até já tinham chegado ao ponto de colocar os seus próprios filhos como escravos de senhores de Jerusalém. E Neemias, ao ouvir isto, ele ficou completamente irado, triste, por ver como que alguns do seu povo estavam agora a escravizar os seus próprios irmãos, o seu próprio povo. Não é assim? Havia falta de generosidade no meio do povo. Este é para mim o principal tema neste capítulo, no capítulo 5, no início. E essa falta de generosidade levou a muitos a ver tudo como um negócio. A ver como é que eu posso enriquecer. E a não querer saber da vida dos outros, daqueles que se encontram em dificuldade. Não é assim? E temos que ter muito cuidado quando no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja, pode haver um irmão
que, por falta de sensibilidade, generosidade na sua vida, vê na desgraça de outros, na miséria de outros, uma oportunidade de enriquecer-se, uma oportunidade de fazer negócio, em vez de ajudar os irmãos, não é? Então Neemias coloca-se como um exemplo nessa generosidade. Assim, logo a seguir, no episódio a seguir, vamos dizer assim, da nossa hora silenciosa, no dia de ontem, Neemias tem diariamente 150 pessoas para alimentar. Não sabemos se estas são sempre as mesmas ou se ele vai variando, se ele vai convidando 150 pessoas todos os dias para estar à sua mesa, e ali então ele mandava matar um boi e algumas ovelhas para alimentar estas pessoas. É incrível, este é um homem generoso. É um homem que olha para as necessidades. Ele diz que ele mesmo não tomou para ele aquilo que lhe era de direito, aquilo que ele devia, como governador de Jerusalém, fazer. Mas não, ele colocou isso de lado e olhou para os outros. Não é assim? Parece aquele princípio que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 9. Não é assim? Para não fazer os outros tropeçar, para poder ajudar os outros. Não é assim? Ele deixou de lado os direitos a que tinha. Assim, e a generosidade é então um grande tema deste capítulo 5. Quando entramos no capítulo 6, não é assim? Hoje olhamos para a continuação desse capítulo 6. Nós olhamos para um momento, talvez, na minha perspectiva, o mais difícil na vida de Neemias. Sabem, a oposição externa é uma oposição natural que qualquer líder deve esperar, não é? Seja numa organização, seja numa igreja, seja numa empresa, sempre a oposição externa é o normal. Mas a oposição interna é mais dura. É muito difícil de ser tratada. Quando os nossos próprios irmãos tentam contra nós. E Neemias vai contar-nos então a história de como aconteceu essa oposição interna. Em primeiro lugar, nos versículos 10 até ao versículo 13, Neemias é enganado por um amigo íntimo. Assim, no texto, o nome deste personagem é Semaías, que era filho de um sacerdote, que era profeta. E ele mostrou-se como um falso profeta, porque ele disse a Neemias que os inimigos vinham para matá-lo e que ele deveria entrar dentro do templo, esconder-se lá dentro. Agora, Neemias era um conhecedor das Escrituras. E ele sabia que se esta profecia viesse de Deus, Deus nunca levaria os seus filhos ao pecado. Não é? Então, notem como este homem diz para que Neemias cometa um pecado, quer entrar dentro do templo. Algo que era proibido em Números capítulo 1, versículo 15, 18, versículo 7. Que não era permitido a um leigo, uma pessoa fora dos sacerdotes, entrar dentro do templo. Assim, e ele diz para ele fazer isso, e então eles teriam motivo para acusar Neemias de ter blasfemado, de ter pecado contra Deus. Não é assim? Este amigo íntimo trai o seu amigo. Não é assim? Tudo em troca de dinheiro, ou terras, ou fama, importância. Não é assim? Ele esteve disposto a trair o seu melhor amigo. Além disso, ele sofre a oposição de profetas da terra, não é assim? Neste caso, profetiza, não é assim? E também outros profetas que nós não sabemos o nome, que foram subornados para falarem mal contra Neemias. Que triste, não é assim? Quando os próprios homens de Deus ou mulheres de Deus, não é assim, de uma comunidade, estão dispostos a ir contra o homem de Deus, que Deus colocou, que está a cumprir o propósito de Deus. Além disso, diz que os líderes, os nobres da cidade também estavam em complô com este Tobias e Sanbalat para tentarem contra a vida de Neemias. Assim, esta oposição foi duríssima. Assim, mas notem qual é a estratégia de Neemias, o que é que ele faz quando mesmo a oposição mais difícil acontece, que é os seus próprios irmãos, aqueles que estão à sua volta, estão envolvidos nessa oposição. Ele ora. Ele, no versículo 19, assim, aí no versículo
Em versículos que aparecem no texto, assim, ele mostra claramente o que é que ele faz. Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, vê o que eles estão a fazer. E Senhor, fortalece as minhas mãos. Nós não podemos esquecer que estas coisas desanimam, mas a oração anima. A oração levanta-nos, a oração fortalece-nos. Quando nós nos rendemos, nos entregamos a Deus, que está no controle de todas as coisas, para que Ele vá de encontro a todas estas coisas que estão a acontecer. Não é? Então é a oração aquilo que qualquer líder, qualquer homem de Deus deve fazer, mesmo quando se encontra neste tipo de oposição. Que Deus os abençoe. Vamos continuar nesta jornada com a palavra de Deus, a aprender dele e a crescer e a fortalecer-nos por meio da sua palavra. Que Deus os abençoe.